Apocalipse, capítulo 5. Livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, até o versículo de número 14. Quero dizer que é uma alegria grande poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, rever a todos os irmãos, os obreiros, ao nosso pastor Moisés. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor Moisés, ao meu filho pelo convite, junto com o Micael. Amém. Obrigado aí pela confiança. É muito bom quando nós temos o reconhecimento da nossa família a respeito do nosso ministério, né? A confiança da família, isso é importante. Pode ninguém mais acreditar, mas se a família acredita, isso já é uma bênção, né, pastor? Eu glorifico a Deus pela vida da minha família e vamos, sem demora, como os irmãos já me conhecem, falar um pouquinho a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 até o 14, que diz assim a palavra de Deus. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dado ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Pode sentar. Esse texto é um texto que me chamou a atenção para a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu não vou pregar no Apocalipse, tomei só esse texto como base. E o primeiro versículo que lembro diz: e cantavam um novo cântico. Há muito tempo atrás, hoje até parou de se falar isso, mas há muito tempo nós ouvimos dizer que o ministério que nunca iria acabar era o ministério do louvor. Quantos já ouviram isso aqui? Amém? Sempre ouvimos isso. O ministério que nunca vai acabar é o ministério do louvor. E esse texto corrobora com essa ideia, que é uma grande realidade. Tudo vai acabar na eternidade. A pregação da palavra vai acabar, as boas obras irão acabar, os dons irão cessar, tudo vai acabar na eternidade, mas o louvor, como nós lemos aqui nessa noite, ele vai permanecer na eternidade. Então, a orquestra, eu quero parabenizar a orquestra pelos 24 anos, meu filho que está aí como maestro. A orquestra pertence ao ministério. O talento que Deus deu para vocês é um talento que vai permanecer na eternidade. Eu vou parar de pregar, o pastor vai parar de pregar, as boas obras cessarão, mas o louvor não. O louvor, ele vai permanecer na eternidade. A música, ela vai continuar na eternidade. O louvor a Deus, ele vai continuar na eternidade. E eu pensando sobre isso, eu voltei lá no tempo, eu voltei na criação, eu voltei na história. E nós vamos ver, eu vou caminhar com os irmãos aqui por alguns acontecimentos no decorrer da história até chegar de novo na eternidade. O louvor sempre existiu. Desde a criação do mundo, o louvor estava presente lá. O louvor, ele pode ser cantado ou ele pode ser tocado por instrumento de percussão, de corda, de teclas, de sopro. Pode ser feito de várias formas. Então, desde a criação do mundo, e aí eu vou precisar da ajuda aí dos irmãos no Data Show, aí, se puder, no telão, né? Se puder colocar aí, se não puder, não tem problema. Mas nós vimos que desde a criação, o louvor estava presente. Desde a criação, havia alguém louvando a Deus.
lá no livro de Jó, do capítulo 38, e o versículo 3 até o 7, fala que lá havia louvor. Quando... Deixa eu achar aqui que parece que o telão parou de funcionar. Jó 38, versículo de número 3 até o 7. Aqui fala da criação que diz assim, Jó 38, versículo 3 ao 7. Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhes pôs as medidas se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Na criação do mundo havia louvores a Deus. Na criação do mundo houve cânticos para exaltar o nome do Senhor. Na criação do mundo havia anjos, havia estrelas louvando ao nome do Senhor. Então desde a criação ouvia-se louvores ao Deus Todo-Poderoso. Quando o povo de Deus tinha uma grande vitória, também havia louvores a Deus. Quando o povo de Deus obtinha uma grande vitória, havia louvores a Deus. Êxodo capítulo 15, do versículo 20 ao 22. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, quando o povo teve aquela grande vitória e atravessou para o outro lado, a Bíblia diz que Miriam, ela pegou um tamborim ou um pandeiro com outras mulheres e começaram a tocar o seu instrumento e a louvar ao Deus Todo-Poderoso. Se Deus está te dando vitória, se você tem recebido vitória da parte de Deus, louve ao Deus Todo-Poderoso, porque isso agrada a Ele. Então, quando tinha vitória, o povo louvava a Deus. Na guerra, como já foi falado aqui pelo Gabriel, também tinha louvores a Deus. Na guerra, quando o povo ia para a guerra, havia instrumentos para o povo ir para a batalha. Vou citar apenas 2 exemplos aqui. Josué capítulo 6, quando chega diante da cidade de Jericó, o Senhor dá uma ordem para Josué. Josué, faça o seguinte: durante 6 dias, vocês rodearão a cidade uma vez cada dia. No 7º dia, vocês rodearão a cidade 7 dias. Só que você vai ter que fazer alguma coisa aí para o milagre acontecer. A Bíblia diz, depois você lê com calma o texto em casa, apesar que esse texto é conhecido. Durante 6 dias, cada dia uma volta. Só que havia uma disposição para organizar o povo. Na frente iam os soldados que tinham armas. Eles iam à frente. Depois dos soldados vinham 7 sacerdotes com 7 trombetas. Atrás dos sacerdotes vinham os levitas carregando a arca do concerto e atrás da arca o restante do povo. E a Bíblia diz que quando eles começassem a dar a primeira volta, os sacerdotes, os 7 sacerdotes, tocariam a trombeta e dariam a volta na muralha ou na cidade de Jericó. Fizeram isso no primeiro dia, voltaram para o arraial. No segundo dia, a mesma formação. E 7 sacerdotes, tocando as trombetas, deram a segunda volta. E assim fizeram por 6 dias consecutivos. No 7º dia, deram 7 voltas, perfazendo assim 13 voltas no total. E no 7º dia, deram 7 voltas, da mesma forma, os sacerdotes tocando a música, os sacerdotes tocando a trombeta, e na última volta o povo gritou, e ao som da trombeta, e a glorificação, e ao grito do povo, as muralhas caíram, e Deus deu vitória para o povo de Deus.
Já foi cantado aqui nessa noite, está sofrendo, louve, está contente, louve, está querendo vitória, louve, está adorando, louve ao Deus Todo-Poderoso. Pode não ser no primeiro dia, pode não ser no segundo dia, pode não ser no terceiro dia, mas se você continuar louvando ao Deus Todo-Poderoso, a tristeza vai embora, a depressão vai embora, a angústia vai embora, a enfermidade vai embora, a miséria vai embora, a muralha vai cair e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Quantos acreditam no poder do louvor? Levante a tua mão e adore ao Deus Todo-Poderoso, porque há poder quando louvamos ao Deus Todo-Poderoso. Há poder quando louvamos a Deus com a nossa alma e com o nosso coração. Juízes capítulo 6 e 7 também fala de uma outra batalha. Deus chega para Gideão e fala: eu vou livrar o povo através de você. Gideão diz: o povo é pequeno, eu sou de uma família pequena, quem sou eu? E o Senhor falou para Gideão: vai nessa tua força que eu sou contigo. Gideão fez provas com Deus para ver se era Deus que estava falando com ele. Depois das provas que você e eu conhecemos, não vou entrar nos pormenores porque há bastante coisa para se falar. A Bíblia diz que Gideão, convencido de que Deus tinha o escolhido, ele toca a trombeta, mais uma vez, a música presente. E 32 mil homens se ajuntam a Gideão. Deus chega para Gideão e fala: tem muita gente aí, faz aquela prova e sobram só 300. Gideão reparte os 300 homens, 100 em cada localidade e falou: olha, vamos repartir 3 esquadrões de 100. Cada um vai se posicionar em um lugar. E assim como eu fizer, vocês irão fazer também. Diz a Bíblia que a determinado momento, à noite, Gideão com cântaros, tocha acesa no cântaro. A Bíblia fala que na mão esquerda tinha tocha dentro do cântaro e na mão direita tinha uma trombeta. Quer ter vitória? Tem a tocha acesa. Quer ter vitória? Tem a trombeta na mão. Quer ter vitória? Faça a vontade do Deus Todo-Poderoso e o milagre vai acontecer. E diz a Bíblia que em determinado momento, os cântaros são quebrados, as tochas aparecem, tocam-se as trombetas e eles gritam: pelo Senhor e Gideão. O povo entrou em confusão e a vitória foi do povo de Deus, apenas com 300 homens. Ao toque da trombeta, a confusão aconteceu no arraial e a vitória foi do povo de Deus. A vitória foi do povo de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 ao 23, que para expulsar o mal, a música também funciona. Para expulsar o demônio, a música tocada na presença de Deus, o mal tem que sair, porque a música que adora o Deus Todo-Poderoso, o diabo não resiste. E a Bíblia diz que toda vez que o espírito mau se apoderava de Saul, Davi tocava a sua harpa e o espírito mau ia embora para a glória de Deus. Quando você estiver na tua casa e a coisa não está muito boa, quando você estiver na tua casa e você sentir tristeza, quando você estiver na tua casa e você vê que a coisa não está funcionando, quando você estiver no teu trabalho e você vê que a coisa parece que não está andando, escute o que eu vou lhe dizer: comece a louvar o Deus Todo-Poderoso, porque o Satanás ele vai bater em retirada e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Quantos já experimentaram isso aqui? Levante a tua mão, irmão, levante a tua mão e adore ao Deus Todo-Poderoso, porque é bom é louvar a Deus. Precisamos louvar a Deus. Então a música tem uma função importante na vida do crente. Não existe culto sem música. Não existe adoração sem música. Não existe nada na igreja que não tenha música. Precisamos da música. Nós então, crentes, nós cantamos no aniversário, nós cantamos no casamento, nós cantamos no batismo, nós cantamos até no funeral, porque bom é louvar ao Deus Todo-Poderoso. Então, em nome de Jesus, louve ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem feito grandes coisas por nós. Então, Davi chegava, tocava a sua harpa e o mal ia embora. Quer ver mais música na história? Na inauguração do templo, 2 Crônicas, capítulo 12,
capítulo 5, versículo 12 até o 14. Na inauguração do templo, foi oferecido vários sacrifícios por Salomão. Foi oferecido muitas coisas, mas não faltou música na inauguração do templo. A Bíblia diz que 120 sacerdotes com trombetas, outros músicos com saltérios, com harpas, louvaram a Deus na inauguração do templo feito por Salomão. E a Bíblia diz que a casa se encheu de fumaça. A glória do Senhor invadiu a casa, que eles não conseguiam nem ficar de pé, porque o louvor subiu diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Então louve a Deus. Louve a Deus. O louvor, ele muda o ambiente. O louvor, ele muda o culto. O louvor, ele muda a reunião. O louvor penetra na alma do pecador. Ele se emociona, ele sente a presença de Deus quando os louvores são entoados ao Deus Todo-Poderoso. Então o ministério do louvor é de suma importância na obra de Deus. A Bíblia diz que também no nascimento de Jesus teve louvor. No nascimento de Jesus teve louvor. Isso está lá em Lucas capítulo 2, versículo 8 até o versículo de número 14. Eu vou ler aqui para você entender que o louvor sempre esteve presente na história do povo de Deus. Então que nunca falte o louvor de Deus nos seus lábios. Que nunca falte o louvor de Deus na sua vida. Que nunca falte cânticos de adoração ao nome do Senhor. Está ali no telão. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. O próximo. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Vai. E o anjo lhe disse, não temas, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. O próximo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O próximo. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, e louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. No nascimento de Jesus teve louvor dos anjos. Então louve ao Deus Todo-Poderoso, porque no nascimento de Jesus teve louvor a Deus. No nascimento de Jesus teve louvor a Deus. No ministério de Jesus também teve louvores. Lá em Mateus capítulo 26 e 30, depois da última Santa Ceia, depois daquele momento que já estava próximo de ele ser traído, de ser entregue e crucificado, Mateus 26 e 30 diz, e tendo cantado um hino, saíram. E tendo cantado um hino, saíram. No ministério de Jesus, tinha hinos de louvores a Deus. Então veja que desde a criação, passando pela guerra, passando pela vitória, passando pela consagração do templo, passando pelo nascimento de Jesus, passando pelo ministério de Jesus, sempre teve louvores a Deus. Então o louvor nunca cessa. O louvor nunca para, o hino nunca pode sair da nossa casa, do nosso carro, dos nossos lábios, dos nossos cultos. Adore a Deus com o que você puder. Se não sabe cantar, bata palma. Se não sabe tocar um instrumento, abra a tua boca. Se você não tem nenhum talento especial, louve ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem feito grandes coisas por nós. Cante louvores ao Senhor. Se não sabe fazer nada disso, coloque hinos na tua casa para louvar a Deus. Se não sabe cantar, se não sabe tocar, se é desafinado, coloque hinos de louvores ao Deus Todo-Poderoso e você verá a glória de Deus invadir a tua casa. Quantas vezes eu me pego chorando no meu carro ou na minha casa quando ouço louvores que louvam o nome do Deus Todo-Poderoso.
Quantas vezes nos emocionamos quando aquele louvor invade a nossa alma, invade o nosso coração, porque sentimos a presença de Deus. Acredito que todos nós que temos aqui, temos um hino especial na nossa vida. Em determinado momento da nossa vida, tem um hino que marca a nossa vida, e que quando nós ouvimos, nós choramos na presença do Senhor. É porque esse hino chegou ao coração de Deus, e a presença dele foi derramada sobre a tua vida. Então a Bíblia diz que no ministério de Jesus também teve louvor. Na ressurreição de Jesus também teve louvores a Deus. O Salmo de número 24 é uma profecia. Se conseguir colocar esse aí para mim, eu agradeço. Salmo de número 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da tua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aí começa: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Isso é um salmo de louvor, profetizando que após a ressurreição do Senhor, depois de ficar 40 dias na terra, ele entrou nas regiões celestiais, e o nome do Senhor foi louvado, porque o Senhor Jesus obteve a vitória e entrou na eternidade, como que dizendo: a missão que o Senhor me deu eu cumpri, a missão que o Senhor colocou em minhas mãos eu cumpri, e o nome do Senhor foi louvado na eternidade. Então o louvor transcende as eras, o louvor transcende todo o tempo. Então, na ressurreição, após a ressurreição, teve louvor. No início da igreja, também teve louvor. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que estando todos reunidos no mesmo lugar, de repente vem um vento veemente e impetuoso, o som, olha o que diz: de repente veio do céu um som. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. A igreja foi inaugurada com um som vindo do céu, e esse som permanece até hoje. Então adore a Ele nessa noite, porque esse som está aqui. É por isso que a igreja pentecostal é conhecida como a igreja do barulho. A igreja pentecostal é a igreja que canta, é a igreja que louva, é a igreja que fala em língua estranha, é a igreja que tem som, é a igreja que tem glória, que tem aleluia. Então nessa noite, este som que invadiu lá a igreja no dia de Pentecoste, ele está aqui nessa noite. Ele quer invadir a minha alma, ele quer invadir a tua alma, a orquestra. Então adore ao nome do Deus Todo-Poderoso, porque na inauguração da igreja teve som. Quando você estiver em provação, também tem que ter louvor. Esse negócio de louvar a Deus só na vitória é bom. Esse negócio de louvar a Deus quando tudo está bom, é bom também. Mas o crente de verdade, ele louva a Deus quando ele está sendo provado, testado também. Atos capítulo 16. Você conhece a história. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos, amarrados no tronco, amarrado e colocado no cárcere. Diz a Bíblia que foram amarrados as mãos e os pés, mas a boca deles não estava amarrada, a boca deles não foi atada, a boca deles não foi tapada. Você pode estar sofrendo, você pode estar na luta, você pode estar sem força para caminhar, você pode estar sem força até para abrir a tua mão, mas você ainda tem uma boca que pode louvar ao Deus Todo-Poderoso.
Você ainda tem uma boca que você pode glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Você pode ter uma boca que você pode louvar ao Deus Todo-Poderoso. Quem tem boca aqui para louvar a Deus, levante a tua mão e louve ao Deus Todo-Poderoso. Não tem desculpa. Eu não consigo ir no culto, mas você tem boca para louvar a Deus. Eu não tenho força para ir no culto, mas você tem boca para louvar a Deus. Eu estou doente, mas você tem boca para louvar a Deus. Então louve a Deus na provação também. Você conhece a história? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Eu não sei qual foi o hino que eles cantavam, a Bíblia não diz. Que pena que não diz. Se fosse hoje, quem sabe cantaria assim: Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Cante, onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Isso. Me dá mais um pouquinho de som aqui. Meu Deus está no céu, também o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. De repente houve um terremoto. De repente o terremoto aconteceu no cárcere. Os alicerces se moveram, eles foram soltos e ganharam aquelas almas para o Senhor, porque louvaram a Deus na provação. Quando você louva, o cenário muda. Quando você canta, o milagre acontece. Quando você adora o Deus Todo-Poderoso, as cadeias são abertas e você é livre para a glória de Deus. Eles não sabiam o resultado do louvor. Hoje nós pregamos e cantamos porque sabemos o final da história. Paulo e Silas, eles não tinham ideia do que iria acontecer, pastor Natan. Paulo e Silas, eles não tinham ideia do que Deus iria fazer. Quem sabe eles pensaram: Silas, quem sabe chegou o nosso fim. Quem sabe não sairemos daqui. Quem sabe é a última vez que estamos juntos. Quem sabe é daqui para o cemitério. Então vamos fazer o seguinte: você ora e eu canto e você ora. Deus ouviu aquela atitude, o cenário mudou, o milagre aconteceu ao som de louvores ao Deus Todo-Poderoso. Então na provação, louve a Deus. Tem um hino que fala: antes de abrir o mar, louve ao Senhor. Tem gente que só louva a Deus depois que o mar é aberto. Louve antes, cante antes, adore antes, adore na angústia, adore na prova, adore no sofrimento, adore, louve a Deus. Deus está falando conosco nessa noite. O louvor é o único ministério que não vai acabar. Então está sofrendo, louve, está chorando, louve, está doente, louve ao Deus Todo-Poderoso, porque Deus vai mudar o cenário da tua história, da tua casa, da tua família, do teu trabalho. Só você que acredita nisso, joga a tua mão para o alto e adore ao Deus Todo-Poderoso, porque o louvor tem esse poder. Estou encerrando. Na volta de Jesus vai ter música também. Na volta de Jesus vai ter música. Consegue colocar aí para mim? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 até o 18. Jesus não virá em silêncio. Jesus não virá. Olha o que diz: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, é música, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão
primeiro. Depois nós, o que tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quantos aguardam esse dia? Adore ao Deus Todo-Poderoso. Se você não gosta de música, comece a gostar, porque só vai ouvir o toque da trombeta o crente lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Essa música o ímpio não vai ouvir, o pecador não vai ouvir. Estaremos na nossa casa e você vai ouvir o toque da trombeta. Você começará a ouvir um alarido, você começará a ouvir o toque de uma trombeta e você não vai entender. Quem sabe você vai pensar, tem alguém me chamando aí fora. A campainha, tem buzina, não é buzina não, é o toque da trombeta de Deus. E daqui a pouco o seu corpo é transformado, o meu corpo é transformado, e ao toque da trombeta subiremos ao encontro do Senhor. Quantos aguardam esse grande dia? Levante a tua mão para o céu e adore a Ele, porque está chegando a hora de você ouvir essa última música. Ao toque da trombeta, só crente, só salvo é que vai ouvir essa música. Só o crente fiel é que vai ouvir o toque da trombeta. O ímpio vai ficar sem entender nada, mas a igreja subirá ao toque da trombeta. Capítulo 19, versículo, Apocalipse 19, de 7 ao 9. Ali fala das bodas do Cordeiro. Se no arrebatamento tem trombeta, imagina nas bodas do Cordeiro, irmã Leila. 7 anos de festa no céu. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestir de linho puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei meus seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. As bodas do Cordeiro será uma festa de 7 anos no céu. Eu nunca vi festa de casamento sem música. Eu nunca vi festa de casamento sem louvor. Eu nunca vi festa de casamento sem adoração. Eu nunca vi festa de crente de casamento que não tenha louvores ao Deus Todo-Poderoso. Então nas bodas do Cordeiro estaremos lá louvando e bendizendo o nome do Deus Todo-Poderoso. Então esse é o panorama que eu quis traçar nessa noite. Louvor da criação ao arrebatamento. Louvor da criação. Ei. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 5. Ali mostra uma visão do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, e eu encerro, versículo 1 até o 5. Então disse eu, no ano em que morreu Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Na eternidade tem louvor, na eternidade tem hino, na eternidade tem cântico, na eternidade não é lugar de silêncio, na eternidade estaremos para sempre louvando e bendizendo ao nome do Deus Todo-Poderoso. Então, em nome de Jesus, em qualquer circunstância, em qualquer situação, louve ao Deus Todo-Poderoso. Em qualquer
situação que você estiver, adore a Deus com seus lábios, adore a Deus com seu instrumento, adore a Deus com o que você tiver de melhor, porque a Bíblia diz no Salmo que o Senhor habita no meio dos louvores. Salmo de verso 22 e o verso 3, o Senhor habita no meio dos louvores. Olha o que diz: porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. O Senhor habita entre os louvores. Por isso que quando nós estamos no culto e a coisa parece que não está andando, começamos a louvar a Deus e a coisa muda, o ambiente muda, o cenário muda e o nome do Senhor é glorificado, porque Deus habita no meio dos louvores. Então, se tem alguém aqui que não tem o hábito de louvar a Deus na sua casa, comece a louvar. Eu só consigo estudar a Bíblia ouvindo louvor. Parece loucura, isso não atrapalha. Minha família é testemunha. Eu coloco lá na televisão e fica tocando os louvores e eu vou meditando na palavra do Senhor. Todo dia, quando eu vou dormir, eu pego meu celular, coloco na cabeceira da cama e coloco louvores e durmo ao som de louvores ao Deus Todo-Poderoso. Ao som de louvores a Deus. Não tenho pesadelo, não tenho insônia, durmo que é uma beleza, o telefone para de tocar e eu estou adorando ao nome do Senhor. Então, em qualquer circunstância, louve a Deus. Louve a Deus, adore a Deus na tua casa. Tira o pagode mundano da tua casa, o forró mundano da tua casa, o funk mundano da tua casa. Coloque louvores que louve ao nome do Deus Todo-Poderoso e você vai ver o ambiente mudar na tua casa, na tua... Move a mão de Deus. Vida na tua casa e na sua história. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos diante da tua presença nessa noite. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que me deu
de poder falar um pouco a tua palavra aqui na tua casa, mais uma vez. Obrigado por essa oportunidade. Eu quero lhe pedir que os louvores do Senhor nunca saiam dos lábios da tua igreja. Que os louvores do Senhor, que usa o seu instrumento exclusivamente para louvar, exaltar e bendizer o teu nome. Que a nossa casa se encha de louvor a partir de hoje. Que no nosso automóvel, nosso comércio, possa ter louvores ao nome do Senhor. Porque o louvor vai fazer a diferença. As muralhas vão cair, as cadeias serão abertas e salvação acontecerá para a glória do teu nome. Nos ajude.